Salve galerinha do pré-vestibular social do CEDERJ, imenso prazer estar aqui com vocês, seja lá de onde você estiver falando do estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Pedro Henrique Dias Siqueira e sou mediador de Geografia nos polos de Nova Iguaçu e Resende. Tranquilo? Hoje eu tenho a responsabilidade, né, e é com muito orgulho que eu assumo essa responsabilidade de continuar o belíssimo trabalho que está sendo feito por outros mediadores e pela nossa coordenação. A temática, né, da aula de hoje basicamente é a distribuição espacial da urbanização no Brasil. Então vamos analisar, né, como esse fenômeno que é a urbanização se espairou pelo Brasil ao longo de sua existência. Então eu vou fazer muita analogia aos últimos vídeos, né, do mediador André Rodrigues, que fez excelentes vídeos, tanto numa questão de conteúdo quanto numa questão de estética, né? Não prometo a mesma estética que ele, mas o conteúdo eu vou tentar manter no mesmo nível de excelência. Então, se você não viu, volta lá, assiste às aulas de urbanização geral e urbanização do Brasil do mediador André Rodrigues, beleza? Vai ter muitos conceitos que são importantes. Eu vou retomar esses conceitos, mas é sempre bom você ter uma base maior para entender cada vez mais. Então vamos lá, distribuição espacial da urbanização no Brasil. Primeiro vamos lembrar, né, que nós da geografia, sobretudo nos vestibulares, nós não estamos trabalhando a urbanização por toda a história da humanidade. Se você voltar lá em milhares de anos antes de Cristo, você já tem as primeiras civilizações, os primeiros grandes povos, né, erguendo organizações, podem ser consideradas urbanas ou não, depende do autor, né? Mas nós da geografia analisamos muito a urbanização dentro do SICU, Sistema Capitalista Industrial Urbano, que começa, como você já deve ter assistido em outros vídeos, no século XVIII, Inglaterra, primeira revolução industrial, né? As cidades, o meio urbano que se desdobram pós-século XVIII, século XIX, primeira e segunda revoluções industriais, são urbanizações muito distintas de todas aquelas que, né, já se mostraram presentes na humanidade, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né? Então nós analisamos esse fenômeno depois do processo de industrialização. Então eu chamo a atenção para você agora uma coisa muito importante, anote isso aí, é o que? A indissociabilidade entre alguns processos, são eles urbanização, industrialização e êxodo rural. Eu costumo falar para os meus alunos que são processos que acontecem de mãos dadas. Apesar da diferença no mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento, há muitas diferenças no capitalismo central e no capitalismo periférico. Mas, em geral, essa é uma análise que a gente pode fazer. O país que se industrializa, automaticamente passa por processos significativos de urbanização e, com isso, êxodo rural. O professor André falou do cercamento dos campos e do nascimento desse processo lá na Inglaterra, no século XVIII, de uma forma brilhante, né? Então eu vou tentar salientar mais essa ideia aqui dentro do Brasil, né? Quando que nós podemos falar, né, de uma urbanização aqui no Brasil? No século XIX, nós ainda, lembrando que no século XIX você já tem Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, o centro do capitalismo já industrializado e já, né,
tendo passado por processos de urbanização moderna, né? E enquanto no Brasil a gente não pode falar de uma urbanização a nível nacional. Você tem alguns processos na cidade do Rio de Janeiro por causa das diversas transformações que o século XIX traz para o Rio de Janeiro. Vinda da família real, a era Mauá e a implementação das primeiras indústrias de bens de consumo não duráveis, né? E todas as modificações que a família real e esse processo vão fazer, mas é pontual, gente, é pontual na cidade do Rio de Janeiro. Urbanização no Brasil, a gente pode falar a partir de 30-40, que é quando acontece o processo de industrialização brasileira, né? Com o título de substituição da importação, movida pelo presidente Vargas. Então a gente vai pensar, né, num Brasil deixando de ser um país rural e se tornando um país urbano pós 30 e 40. Cara, anota isso gigantesco aí no seu caderno. 30 e 40 é uma dobradinha de décadas muito importantes, porque muitas coisas vão começar a se transformar no Brasil. O Brasil começa a se industrializar com Vargas e, consequentemente, os processos que vêm de mão dadas. Há uma urbanização mais presente, obviamente, no Sudeste. É legal destacar que essa urbanização de 30 e 40 é muito mais forte no Sudeste do que outras regiões, né? Entretanto, essa industrialização e essa urbanização e esse êxodo rural são delimitados a partir dessa dobradinha, 30 e 40, tranquilo? Dito isso, você começa a entender o seguinte: o Brasil durante 30, 40, 50 e 60 passou por intenso processo de êxodo rural, né? A gente pode acrescentar a essas indústrias que estão surgindo no meio urbano a questão do meio agrário, né? Que o campo brasileiro, o espaço agrário, sempre foi concentrado, muita terra na mão de pouca pessoa, então isso fez com que esse processo de urbanização fosse mais violento. A mecanização do campo também soma a esse processo de expulsão dos trabalhadores rurais que vão para os grandes centros urbanos, beleza? E dos grandes centros urbanos se desdobram diversos acontecimentos. Beleza, então só falando um pouquinho, né, da história da urbanização no Brasil, né? Antes de 30, o Brasil era um país mais de 90% rural e na década de 70 o Brasil já é um país mais urbano do que rural. Né? Então, em 4 décadas, o Brasil se transformou de um país totalmente rural para um país majoritariamente urbano, né? É um curto período de tempo, né? E lembrando que urbanização, quando a gente está falando assim, não significa que tem mais área de cidade construída Brasil afora do que campo, não. É quantidade de pessoa morando no campo e quantidade na cidade. A partir da década de 70, tem mais habitantes morando nos núcleos urbanos do que nos núcleos, do que nas áreas rurais, né? Show de bola, conseguiu entender? Então esse, né, é o que a gente trabalha nesses primeiros slides. Agora vamos pro pulo do gato, né? O jump of the cat da aula, que a gente vai trabalhar, né, a questão da distribuição espacial urbana no Brasil. Já falei para você que o fenômeno urbano começa quando? De urbanização em 30, 40 e se estende até hoje. Então a gente pode fazer uma linha do tempo aqui, né? E você perceba que eu vou dividir essa linha do tempo de 30 e 40 até hoje em dia, ou seja, quando o fenômeno urbano moderno se manifesta no Brasil, eu vou dividir ele em 2 grandes momentos. Cara, isso aqui é o suprassumo, é a parte mais importante dessa minha aula. Presta atenção, de 30 a 80, né, essas pessoas que estão deixando
o campo e indo para a cidade, elas vão para um tipo de cidade específica, que são as grandes cidades, as metrópoles. Você está entendendo? Eu tô falando que de 30 a 80, essa população que está fazendo êxodo rural, ela não está se distribuindo de forma, né, homogênea por todo o espaço brasileiro. Não! Essa população está indo para um tipo, está se concentrando em um tipo de cidade, que são as grandes cidades. Então, de 30 a 80, a gente pode dizer que está ocorrendo uma metropolização. Metropolização, ou seja, se você pegar a porcentagem da cidade grande, da cidade média e pequena, a cidade grande, a metrópole, está crescendo numa velocidade muito mais rápida, numa porcentagem muito maior. Por quê? Esse é o grande motivo, né, da aula. Esse é o grande objetivo. Por que de 30 e 80 está acontecendo o processo que o geógrafo chama de metropolização? Anota, sublinha, circula, meu querido. O que é metropolização? É basicamente o crescimento mais rápido da metrópole, da cidade grande, do que os demais, né, núcleos urbanos de menor, de menor tamanho. Beleza? Por que, gente, que de 30 a 80 está acontecendo metropolização? Isso tem a ver com as indústrias, né? As indústrias de 30 a 80, tanto as indústrias que começam com Vargas, depois as indústrias que chegam mais tarde com o JK, que são as multinacionais, e depois com o governo ditatorial militar, né? Essas indústrias de 30 a 80 escolhem a cidade grande, porque a cidade grande se apresenta como um espaço de solução. Tem mercado consumidor, tem população para trabalhar, tem energia, tem infraestrutura. Você está entendendo? Então, a escolha dessas indústrias pelo grande centro urbano vai fazer com que toda essa massa de êxodo rural vá para a grande cidade, e isso desdobra um monte de problemas urbanos que o André falou na aula dele. Então, assiste a aula para você entender essa aula, né, de uma forma mais completa. A partir da década de 80, é muito importante, há o fenômeno que a gente chama de desconcentração industrial. Essa indústria deixa de ir para a grande cidade e procura um outro tipo de cidade, a cidade média, as cidades médias e cidades pequenas nos interiores dos estados. Sabe por quê? Porque essas cidades têm uma capacidade maior de dar isenção fiscal, né? E outros benefícios para essas grandes indústrias. Então a grande indústria vai escolher a cidade média. E aí eu tô falando de um fenômeno em escala nacional. Você tá entendendo? No Rio de Janeiro, a indústria para de querer o Rio, capital, e a Baixada Fluminense, região metropolitana, e começa a migrar para Resende, para Volta Redonda, para Campo dos Goytacazes. Em São Paulo, a indústria deixa de querer se estabelecer na grande capital São Paulo e no ABCD paulista, região metropolitana, para ir para Tietê, cidade média. Você está entendendo? Essas cidades médias, elas se localizam nos interiores dos estados, e não é só no Sudeste. Vamos pensar, sei lá no Nordeste. A empresa para de querer, sei lá, Fortaleza, capital do Ceará, para ir para Sobral, uma cidade, né, média no interior do estado. Você está entendendo? Então, a partir da década de 80, olha o slide, começa uma nova fase da urbanização brasileira, que é a desmetropolização ou até chorei, ou involução metropolitana. Você está entendendo? O que significa isso, meu aluno? Que a partir da década
que a partir da década de 80, o que vai crescer não são as grandes cidades, não vai ser as metrópoles, não vão ser as capitais. O que mais está crescendo numa questão urbana no Brasil são as cidades médias. Essas cidades médias atraem as indústrias por um conceito que a gente chama de guerra dos espaços, né? Que é o leilão às avessas, que é quanto mais isenção a cidade dá, né, mais ela consegue atrair capital, atrair grandes empresas. E a partir da década de 80, você esquece uma lógica urbana metropolizante e começa o que a gente chama de desmetropolização ou involução metropolitana. Beleza? Se cair na sua prova alguma questão, né, do tipo qual o tamanho da cidade que mais cresce, não tenha dúvida, não é mais a grande cidade. Quem mais vem crescendo é a cidade média. Ok, show de bola. Essa é a grande essência da aula, é você entender a diferença de 30 a 80 de uma urbanização com característica metropolizante, né, para a urbanização pós-década de 80, né, que é uma urbanização desmetropolizante, né? É muito importante para finalizar, né, a gente falar que apesar de, na década de 80, esse processo ter se invertido, hoje em dia a gente vive a involução metropolitana, a desmetropolização. Mas se você for olhar o esqueleto urbano do Brasil, nós ainda somos um país metropolizante, metropolizador, né? Porque a gente está concentrando há muito mais tempo que a desconcentração. Beleza? Deu para entender? Espero que sim, espero ter ajudado vocês. E até o próximo encontro. Valeu, galera. Continue estudando, recorra aos tutores, aos mediadores do seu polo, seja lá de qual disciplina for, né? São todos professores muito boa vontade e um grande abraço para essa galera que eu sei que vai arrasar no vestibular. Beleza? Um abração.